alteração em produtos, embalagens, até mesmo nas fórmulas. Isso é uma realidade nos mercados brasileiros hoje em dia. Será que isso é benéfico? Será que isso traz algum malefício para a nossa saúde? Hoje nós vamos entrevistar a nutricionista Camila Cirino. Olá. Oi, Thiago. Camila, pode começar se apresentando para a gente? Eu sou nutricionista. Atualmente eu sou criadora da Eva Fermentados, a empresa que eu trabalho, com criação de produtos fermentados de forma natural, artesanal. E faço parte do coletivo Arte Escola na Floresta, que tem um trabalho de vivência em agricultura participativa, aproximando a comunidade local de agricultores, né, e do trabalho no campo. A parte mais interessante a gente falar agora sobre esse trabalho que tu fazes no sítio, né? Sítio CTA? CTA, Centro de Treinamento Agroflorestal, que pertence ao MUSA, ao Museu da Amazônia. Esse espaço, que é um sítio, ele é dentro de um assentamento Água Branca, né, do INCRA, e fica no entorno da reserva Adolfo Duque com o Lago do Puraquequara. E as ações do coletivo Arte Escola na Floresta acontecem nesse espaço desse sítio do CTA. O principal é fazer ações que apoiem os agricultores locais, seja com logística, por exemplo, ajudando eles a levar os produtos para a feira, onde eles vão poder vender, ajudar no escoamento da produção deles, além de ajudar com treinamentos, né? E o que atualmente a gente tem mais feito é esse trabalho de sensibilização da população, da comunidade local, para o uso de punks, né, de plantas alimentícias não convencionais na culinária, né, aproximar com esse trabalho do campo, que é uma forma da gente resgatar como que a gente resgatar esse caminho do alimento, da onde ele veio, né, como ele foi produzido, qual foi o caminho dele até o prato. Isso é uma coisa muito importante, porque hoje nós moramos numa cidade muito urbanizada, uma cidade que é servida de supermercados com produtos industrializados variados, e nós vemos uma distância muito grande com produtos naturais, né? Nossos produtos naturais que a gente tem em supermercados muitas vezes vêm de fora, né? São produtos que não são nossos e que não são tão naturais assim. Então, o trabalho de vocês é aproximar então o nosso produtor, o produtor local, regional, da mesa do consumidor da cidade, seria isso? Também, são muitas as coisas. Mas, assim, realmente, essa questão do mercado, do supermercado, a maioria é de fora, né? Na nossa região, a gente produz muito pouco, né? Uma das questões é, por exemplo, os alimentos frescos, a gente tem pouca produção aqui. Então tem coisas que vão vir de cidades vizinhas, mas aí a gente vai depender daqueles transportes que a gente já conhece, né? As estradas são ruins, ou vai ser de barco, ou dependendo do tipo de produto, vai precisar uma carga de homem ou carga animal por dentro de estradas florestais. Tudo isso limita o tempo de validade, né, desse alimento, né? Quando é um alimento fresco, a gente sabe que ele é muito perecível, então ele tem um tempo de vida útil muito curto, né? E aí, às vezes, para ele chegar até aqui a cidade, ele vai precisar passar por algum processamento antes. Por exemplo, uma secagem, né, para desidratar, tirar água e assim durar mais, entre outras coisas. Às vezes esse tipo de processamento exige a refrigeração, e aí a gente entra no problema de energia elétrica, que tem interrupção de energia. Então tudo isso dificulta com que a gente tenha acesso aos alimentos mais frescos que foram produzidos localmente. Tem baixa produção, tem essas questões de logísticas, falta de apoio, né? Tem uma série de questões. E nesse momento, quando a gente pensa na nossa forma de se alimentar, a primeira coisa que a gente pensa é ir ao supermercado, né? A gente vai se abastecer em supermercado. Aquela cultura de buscar alimentos em empórios, em feiras, é uma coisa que está sendo resgatada, né? Então, um dos trabalhos é isso, assim, ter um apoio para que produtores locais consigam produzir alimento aqui e consigam vender aqui nas feiras. Ao mesmo tempo, tentar sensibilizar a comunidade local a procurar por esses produtores locais. Porque senão a gente se afasta cada vez mais do que é nosso. Pois é, nessa
nesse assunto de se afastar do que é nosso, quando nós vamos no supermercado, nós acabamos comprando sempre os mesmos produtos. É um tomate, é uma batata inglesa, cenoura, alface americana, e que geralmente vem de fora. São produtos que não são produzidos localmente. Existe no nosso mercado, ou existe em algum lugar que a população possa ter acesso a produtos produzidos aqui e que tenham a mesmo objetivo, a mesma função do que esses produtos que nós compramos de fora? Função de valor nutritivo. Valor nutritivo, como uma salada, como um carboidrato, sim, fonte de fibra. A gente tem uma infinidade de alimentos regionais que vão conter um grande valor nutritivo, na questão nutritiva, macronutrientes. Recentemente a gente fez um trabalho lá da Vivência no CTA, que a gente criou até um vídeo que chama As Super Batatas Amazônicas, sobre a decolonização do seu prato e um estímulo ao consumo de batatas amazônicas. Então, lá no sítio a gente tem o ariá, por exemplo, que é uma batatinha bem interessante, bem rústica, e que depois de cozida, muita gente diz que lembra o sabor do milho verde. E ela, mesmo depois de cozida, continua crocante. A gente utilizou o inhame, que é o inhame japonês. A gente utilizou o cará roxo. E existe também o caramuela, o cará do ar, que não usamos nesse filme, mas é também bem acessível. E o cará de espinho. Pra mim foi a primeira vez que eu vi. Eu não conheço. É uma novidade pra mim, até o nome. Bem exótico. Uhum. Cará de espinho é só pela outra estrutura que fica externa, que ele fica por cima de outras plantas, algumas até aquelas plantas galhos, aéreas, né? Que eles chamam de plantas de aéreas. forma técnica não sei te dizer, mas pela estrutura que eu vi, o que fica de espinho é a parte que fica como se fosse um cipó enorme em cima de outras árvores e a batata fica lá enterrada, né? E aí cai depois dessa estrutura, você desenterra. E esse tipo dessa batata, por exemplo, lá a gente fez inicialmente a gente queria fazer um purê. E como é tudo experimentado na hora, né? Uma cozinha coletiva, a gente vai vendo. A gente viu que ela não ficava bom para purê. Ela ficava bom para fazer um bolinho, um nhoque. Bastou colocar um pouquinho. A gente utilizou leite de coco, mas dá para utilizar leite normal. A gente não adicionou nenhum tipo de farinha. E ele ficou com uma consistência suficiente para fazer um bolinho e jogar direto na frigideira ali. E então, olha só, a gente já tem uma variedade de fontes de carboidrato, com fibras, com o amido, com carboidrato, o macronutriente principal, né? O carboidrato que vai dar energia pra gente. E na nossa rotina normal, o que a gente consome? Arroz, macarrão e batata portuguesa, batata inglesa, né? E todas essas outras coisas vêm de fora. Nada disso daqui é produzido aqui. Nada é produzido localmente. E todas essas outras coisas a gente pode encontrar, por exemplo, em algumas feiras. Realmente não é todo tipo de feira que a gente encontra. Mas é um trabalho aí de difundir esses conhecimentos e de levar para que mais pessoas procurem esse tipo de feiras de orgânicos, para que os agricultores continuem cultivando esses alimentos. Se a gente não procurar por esses alimentos, por que o agricultor vai continuar vendendo? Falando de alimento orgânico, ainda é um assunto delicado para muita gente, que acabam surgindo dúvidas por não conhecimento, né? E as pessoas acabam logo dizendo, não, orgânico é muito caro, orgânico é algo que eu vou só encontrar na prateleira do supermercado com selo de orgânico e com preço 3 vezes o tradicional. Isso ainda é uma verdade ou como a gente pode contornar isso? Quando a gente vai pensar no orgânico de supermercado, quase todas as vezes ele vai ser mais caro do que o alimento orgânico que você compra numa feira direto do produtor, né? E a maioria dos orgânicos que a gente encontra nas prateleiras do supermercado são de orgânicos que não foram produzidos aqui. Então,
já encareceu pelo menos com o transporte dele até aqui. Que é caro, que nós somos Que é caro. muito E distantes. como são produtos frescos, tem que ser um tipo de transporte mais rápido. Então tudo isso encarece. Além do impacto ambiental que também né, deixa o seu rastro. Né? E aí quando a gente vai fazer essa comparação, realmente, provavelmente o do supermercado vai sair mais caro. Uma solução seria a gente se aproximar de outras alternativas que a gente se aproxime do produtor, né? Para comprar direto do produtor. Sempre que tem um atravessador, o produtor sai perdendo, né? E só que aí a gente entra no modo de se alimentar. Por quê? A gente estava falando aí, cenoura, batata, tomate, é só o que a gente procura. E esses alimentos não são de fácil cultivo no nosso solo, no nosso clima, eles não são adaptados para cá. Então, provavelmente, esse agricultor vai precisar utilizar de algum artifício para fazer com que isso seja produzido aqui. Porque ele está sendo forçado a produzir isso, né? Porque é o que estão pedindo, né? Então, uma das situações é que provavelmente ele vai precisar utilizar agrotóxicos. Não são todos, tem uns que vão tentar ali, por exemplo, eu faço parte também como consumidora da CSA, chama Comunidade que Sustenta a Agricultura. E o cliente ou consumidor, como a gente chamaria, ele é chamado de co-agricultor. Eu sou uma co-agricultora, eu faço parte, eu também faço parte da horta. Porque tu está estimulando aquela produção, né? Estou estimulando a produção diretamente para o agricultor. Né? E lá, por exemplo, algumas vezes a gente já recebeu cenoura desse tamanho. Tem os couves, né, que tem na... Agora nós já temos umas feiras, acho que, não sei se é um projeto do governo, mas eles difundiram umas feiras por shopping centers e tem os agricultores familiares. E a gente vê uns legumes, umas verduras diferentes, né? A gente vê um couve que a gente não está acostumado, com uma couve menorzinha, naquela folha grandona. Mas tem algumas questões aí que são técnicas de solo, que são coisas que podem ser modificadas ao longo do tempo. Por exemplo, na CSA eu recebo quase toda semana tem couve, porque aquele solo já foi muito bem adaptado a couve, então tem couves enormes, orgânicas, né? Então tem alguns produtos que vão ser, alguns alimentos que vão dar muito bem, outros nem tanto. Uma das questões do cultivo de orgânico é ter uma rotatividade, né, do que é produzido. A gente é acostumado, nosso modo de alimentar todo dia a gente quer a mesma coisa no prato, né? Todo dia vai ter a salada de alface, tomate, batata cozida, cenoura ralada, uma beterraba para alguns, né? Para quem é mais ousado. E arroz e feijão e, como que a gente chama? A mistura. Então a gente tem sempre a mesma coisa no prato. E quando a gente vai pensar no modelo orgânico, não tem como ser sustentável produzir sempre a mesma coisa e no mesmo lugar. Né? Porque tem uma questão de rotatividade de solo, né? Do solo, as pragas chegam por conta dessa monotonia, né? Por que precisa de agrotóxico na soja, né? Por exemplo, porque é uma monocultura, né? O fato de você ter uma grande quantidade, uma biodiversidade, né, de plantas naquele mesmo espaço, existe algo para ser respeitado ali de um protegendo o outro, né? Aquela minhoca tem uma função no solo, as abelhas vão ter, cada um ali tem um papel e uma função que protege aquilo ali. O Joed, que é o agricultor da CSA, ele de vez em quando vem assim, né, um bichinho, uma broca, que ele chama, né, a broca do pepino, alguma coisa assim. E a gente fala que isso aqui é a prova do que é orgânico, né? Porque se não fosse agrotóxico, ele tava livre, tava lindo, né? Ele não teria passado por ali. Então, é um tipo de modelo que é difícil da gente implementar hoje em dia, quando a gente já veio com a formação de um hábito alimentar. Pois é, né? Às vezes parece um trabalho meio ingrato você competir com uma formação de décadas, eu diria, de produtos que tem aparência de perfeito, né? E que sempre tem aquele mesmo produto. E tu falaste que o ideal seria essa rotatividade, não só
alimentar, mas em razão do solo e do meio ambiente, né? Uhum. Como faz esse trabalho? Como faz esse trabalho de mudar a cultura? Porque é um trabalho de mudar a cultura alimentar, né? Isso aí é difícil. Mas eu não vou nem dizer que é mudar a cultura. Uhum. Eu diria que, assim, primeiro é entender que o modo... Assim, a gente escolhe a comida que a gente vai comer baseada em diversos fatores, né? Isso é influenciado pela idade, pela cultura, pelo aspecto socioeconômico, né? Pelo seu paladar, né? Pelo contato que você teve com os alimentos na sua infância, com a sua família, as festas locais, tudo influencia na escolha do seu alimento, né? E o que é difícil é quebrar essas barreiras realmente de muito tempo. Mas se a gente entender que toda a nossa escolha tem um custo, né? E esse custo vai ser para nossa saúde, esse custo vai ser para a saúde de quem produziu, esse custo vai ser para o meio ambiente, esse custo vai ser para o nosso futuro no mundo, né? Tudo tem um custo. Quando a gente toma consciência disso, a partir daí a gente pode tentar traçar um outro caminho, né? E aí isso vem com atividades de educação alimentar e nutricional. Aí vai precisar da comunidade inteira, né, para ajudar. Esse senso de comunidade que a gente perde muito, né? Que a gente é bombardeado de informação individualista. Você tem que fazer por você, você tem que superar as expectativas e é sempre voltado para você. E isso que tu tá falando é um caminho que vai na contramão disso. É o caminho de você acolher a comunidade, todo mundo se ajudar e pensar coletivamente numa forma melhor de viver. É isso aí, é isso? Sim. E quando a gente fala de comunidade, a gente fala de atividades de educação alimentar e nutricional nas escolas, nas feiras, nas universidades, em ambientes públicos, nas praças, em grandes eventos, promover esse tipo de atividade que informe a população e que torne esses alimentos orgânicos, mais saudáveis. E o saudável que eu digo é de várias esferas, né? Não tô falando só do... Quando a gente vai falar de saudável, a gente já abre muito. Abre muito, e utilizar espaços públicos para informar a população, inclusive as mídias. Porque quem tá na mídia é a indústria de alimentos, né? E competir com o marketing da indústria de alimentos é algo absurdo. É outra tarefa ingrata também, né? Não é possível. Não é possível a gente competir. E eles são os que gostam de individualizar. Eles gostam de bombardear a gente com um marketing agressivo. E o que eu chamo de agressivo? Tudo que vai te atrair para aquele alimento, aquele produto alimentício, ele vai te colocar, né? Cores, a fonte, personagens, quando a gente está falando de marketing para criança, né? Tudo que é possível ele vai colocar ali para ti. E ele utiliza partes de informações de nutrição e alimentação para colocar alegações nutricionais naquele produto, né? Coisas que algumas dessas coisas a gente já combateu antes. Tem o consumidor ali atuante. Então, a gente, por exemplo, antigamente poderia até dizer que esse óleo não contém colesterol. Nenhum óleo vegetal contém colesterol. Por isso que hoje escrito tem essa informação na embalagem. Porque anteriormente alguma marca já utilizou essa informação como um benefício. Né? Essas são as alegações nutricionais. Então a indústria está sempre de olho em brechas, onde ela pode dar atributos para aquele produto que tem como resultado uma preferência por ele. Né? Então é muito difícil combater isso. Né? É muito difícil não resistir. Né? E para alguns públicos específicos é pior, como o caso de crianças. Né? E a gente acha que é besteira. Às vezes, gente, quem é que vai acreditar nisso? Tem muita gente que acredita. Quando você pega até frutas com personagem e bota em sacam a fruta com o personagem na frente. Sim. Aquela fruta geralmente não é orgânica, né? Geralmente ela já passou por um processo de produção que, além do conteúdo da fruta, é um tipo de produção de monocultura, né? Sim. Porém,
esses personagens infantis dão uma aparência de inocência, né? Não virou uma piada aí de algum tweet que rolou isso de... Foi, não. Já vi de algum desses alimentos, não lembro qual que era. Eu tô lembrando agora do miojo. O miojo da Turma da Mônica. Claro que é impossível que o miojo da Turma da Mônica faça algum mal, porque, gente, como que o Chico Bento vai fazer mal Vai fazer um assim, mal pra né? mim? Não, Vai falar ele assim, não pode. esse... Ele fez parte, ele cresceu comigo, né? Esse do sabor tomate foi o tomate orgânico colhido na horta do Chico Bento. Pegou lá do Nholau. Pois é, tu falaste uma coisa que tu deste uma ênfase e eu vou te pedir pra explicar pra gente qual é a diferença de produto alimentício para alimento. Tu falaste alimento, aí tu corrigiste. Não, produto alimentício. Qual é a diferença disso? Não tem, na verdade, um termo técnico para isso. Alguns profissionais utilizam como produto alimentício porque isso, por exemplo, posso dar um exemplo quando a gente separa como guia alimentar para a população brasileira. Alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos processados, alimentos ultraprocessados, né? Quando eu estou falando de produto alimentício, eu estou falando de um alimento que já passou por algum tipo de processamento e ele ficou muito distante do alimento original, né? Do alimento in natura, né? Tem várias etapas e possibilidades de processamento. O Guia Alimentar para a População Brasileira hoje recomenda que a gente tenha como base na nossa alimentação os alimentos in natura, ou minimamente processados. O que são os minimamente processados? Aqueles que passaram só, por exemplo, pelo descasque, por uma secagem, uma fermentação natural, né? Uma separação, uma lavagem, tudo isso é um alimento minimamente processado. Quando a gente começa a colocar outros ingredientes, a gente começa a aumentar o processamento. É aquela batata que a gente encontra no supermercado, que uma tá escovada e outra tá com terrinha ainda. Minimamente processado, né? Quando um exemplo legal é por exemplo, o milho, né? A gente tem a espiga do milho, aquele alimento in natura, né? Foi um milho em conserva que a gente compra em lata, né? Ele já foi processado, né? E quando a gente compra aquele salgadinho de milho, aquele é um alimento ultraprocessado, que passou por uma extrusão, que foi adicionado de ingredientes que são de uso exclusivo da indústria, que é algo que você não conseguiria reproduzir na sua casa. Que é o que a gente deveria evitar. E esses são os produtos alimentícios. Entendi. Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho que é de um despertar de consciência das pessoas, né? Para uma coisa que a gente faz todo dia, que é natural, que é se alimentar. E isso acaba pressionando essa indústria de alguma forma. A gente teve agora uma lei que passou que obrigava as marcas a colocar na frente dos produtos a informação nutricional. Tu considera que esse tipo de ação é resultado de movimentos como que você participa? Assim, nosso trabalho é de formiguinha, né? Mas é como base para criar um burburinho ali, né? De ter a participação social para brigar por essas mudanças. Só que essas mudanças, por exemplo, como a gente está falando aí de rótulo, né? Mudança do informe do rótulo nutricional, são brigas maiores. São coisas que já aconteceram em outros países. Teve uma boa experiência. E aí aqui tentamos colocar como modelo, ver se passa, né? E passou alguma coisa, mas não o ideal, como queria, que já está implantado no México, no Chile. Que é? Quais são essas mudanças que tu acha que deveria... Que já foram implementadas em outros lugares e que são melhores? Da questão do rótulo é ter informado, né? De forma bem visual, né? Com formas geométricas, quando aquele alimento é perigoso no sentido de aumentar o risco de doenças crônicas não transmissíveis, né? Porque ele tem um alto teor de sódio, então eles vão ter os informes, alto teor de sódio, alto teor de açúcar, né? Contém uma grande quantidade de gordura trans. Então são esses principais... Isso a gente não vê, a gente vê quando o produto fala que tem menos sódio, que tem menos açúcar, não diz quanto. Diz que tem menos. A gente não tem referência. Pra gente entender um rótulo nutricional, as informações que estão sendo passadas ali, praticamente você tem que ter um conhecimento técnico,
Para inclusive entender quando estão te fazendo de trouxa, né? Então é muito difícil. Como que a gente vai passar isso para a população? A melhor forma, né, de passar esse conhecimento para uma grande quantidade de pessoas, sem que elas precisem ser treinadas para isso, é a embalagem. Porque hoje em dia, muitas vezes a escolha do alimento ou do produto alimentício pela embalagem, né? Eu gostei mais dessa cor aqui. Né? Então, é uma forma. É o que aconteceu com o cigarro, né? A forma que encontraram de tentar sensibilizar as pessoas foi com a embalagem. Né? Sim. E existem muitos trabalhos fazendo essas comparações relacionados ao impacto na saúde, né? Com políticas, ações de combate... De combate, não. Ações voltadas para a educação alimentar e nutricional, e comparando com as ações que foram feitas de combate ao cigarro. Eu estava vendo os dados de expectativa de vida nos Estados Unidos, que ele vem caindo nos últimos anos, e na China aumentando, e relacionando isso com a alimentação, que nos Estados Unidos a alimentação do americano é muito ruim, e isso estaria relacionado com essa queda na expectativa de vida. Como que enxerga o Brasil? Como que a gente está? A gente está mais para uma alimentação saudável? A gente está indo nesse caminho da queda de expectativa de vida em razão da alimentação? Bom, atualmente nos encontramos grande parte em insegurança alimentar, né? Como teve esses anos aí de Covid, né? Que levou a uma queda muito grande nos avanços que a gente já estava tendo, né, em relação à segurança alimentar, ao acesso que as pessoas têm aos alimentos. E quando a gente fala de insegurança alimentar, até bom, que a gente normalmente resume, as pessoas estão com fome. Né? A fome, na verdade, tem níveis. A gente está falando de insegurança alimentar, a gente está falando de pessoas que podem estar num nível leve, moderado a alto. A fome, quem está passando fome, está num nível mais Insegurança alto. alimentar é um termo para dizer que a pessoa está com fome, de algum nível. Em algum nível. Por exemplo, se ela não sabe se ela vai ter alimento pro resto do dia, ela já está em insegurança alimentar. E isso tem que ser documentado, né? Isso tem uma influência muito grande na sua vida. Porque como é que você vai conseguir trabalhar, fazer suas atividades sem saber, de fato, se você vai conseguir ter energia, nutrientes para aquilo e para manter a família. Exatamente. Né? Então, tudo gira em torno disso. Então, nesse momento, o Brasil encontra com níveis alarmantes de insegurança alimentar. Então, a gente voltou alguns passos aí. E só que é aquela coisa, ao mesmo tempo, quando a gente faz os recortes sociais, né, a gente sabe que tem uma grande parte da população que, mesmo tendo o acesso ao alimento, o que ela tem como possível são, na grande parte, alimentos ultraprocessados. Tem alguns tipos de estudos que já foram feitos aí que mostram substituições de refeições ao longo do dia por alimentos ultraprocessados. Eu tô dizendo que tem gente que, ao invés de comer o prato com arroz, feijão, vai comer um pacote de bolacha. Tem uma coisa que eu acho muito difícil de fazer sentido, é a pessoa ter mais facilidade ao acesso a uma salsicha do que um produto natural, do que um peixe, por exemplo. Porque o peixe muitas vezes está mais caro do que a salsicha, que é um produto ultraprocessado, que numa lógica simples deveria ter um preço mais elevado pelo processo que ele passa, mas não é essa a lógica que segue, né? Não é essa lógica porque existe uma diferença em relação à quantidade, né, do quanto que essa indústria produz. Ela consegue toneladas e toneladas dos ingredientes necessários para produzir aquele alimento, então isso vai diluído no custo dele. E isso é o que mais, nesse momento, a indústria está conseguindo deixar os produtos deles mais baratos, né? E aí fica difícil da gente competir, né? Uma pessoa ter acesso também, né? A pessoa ter acesso a um produto com maior qualidade nutricional. E o profissional de saúde recomendar
o alimento in natura, minimamente processado, e a pessoa não ter o acesso a esse porque o ultraprocessado tá mais barato. Estamos nesse momento em que isso está começando a acontecer. Muitas vezes, quando a gente vai analisar assim, o preço por quilo, por exemplo, do macarrão e do macarrão instantâneo. O preço do macarrão comum sai mais barato por quilo do que aquele pacotinho do macarrão instantâneo. Mas toda hora agora a indústria está conseguindo modificar os seus ingredientes para que sejam mais baratos, né? Diminuam o custo dele e modificam a sua composição nutricional, se distanciam, se tornam um novo alimento, mas as pessoas continuam comprando aquele alimento como se ele fosse o anterior. Sim. Isso é o caso que mais tem sido até um pouco de polêmica aí, eu já vi entre os confeiteiros, né, com o leite condensado, principalmente. Sim. As misturas, né? Principalmente nos produtos lácteos, isso, né? a parte do leite em pó, que era isso já tem faz tempo. O composto lácteo, no lugar do leite em pó existe faz tempo. Só que não eram grandes marcas que faziam isso, né? E o que tem acontecido agora é que marcas famosas e grandes têm utilizado esse tipo de recurso que faz com que deixe a produção deles mais barata, o produto chega na prateleira mais barato, mas ele tem a mesma cara na embalagem do produto anterior, que o marketing dele continua o mesmo. Com as letras com a mesma fonte, com a mesma cor. Mas de qualidade inferior. Pois o leite é um produto que todo mundo sentiu um impacto violento. Há 2 anos, menos de 2 anos, a gente comprava aquelas caixas longa-vidas por R$3, 2 e pouco. Hoje chega a R$10 uma caixa daquela. Então o impacto foi violento. Para quem trabalha com isso é absurdo, né? Mas essas mudanças, por exemplo, o leite já é vendido o leite e também as caixas com soro de leite, como fazendo as vezes de leite. Isso tem prejuízo para a nutrição? Existe sempre, né, um prejuízo quando a gente está falando do valor nutricional desse alimento. O que a indústria faz? O leite está caro, então ele utiliza o soro do leite, que é um subproduto da fabricação do queijo, principalmente. E a partir daí, esse é um produto que ele poderia jogar fora, né? Mas nada se desperdiça. Antes esse produto ele era usado para alguma coisa? A indústria já utilizava um tempo para colocar dentro, para enriquecer alguns tipos de alimentos. Então, já faz alguns anos que a gente tem visto muito mais de soro do leite na composição de alimentos ultraprocessados. Se você utiliza determinado alimento para obter uma fonte, por exemplo, de proteína, né? Isso aí vai ser prejudicado. Porque uma fonte de proteína que não seja natural é ultraprocessado. Sim. É uma salsicha, como nós estávamos falando, é uma carne enlatada, uma coisa assim. E é importante por isso, assim, eu gosto muito do guia alimentar para a população brasileira que a gente tem. Onde que a gente encontra? A gente encontra no site do Ministério da Saúde. Joga no buscador Guia Alimentar para a população brasileira. O que eu gosto dele é porque, assim, antigamente, os guias alimentares são diretrizes para recomendar sobre alimentação mais saudável para a população, né? Em geral. Fica ali acessível para todo mundo e principalmente para os profissionais de saúde fazerem essa orientação para a população nos seus trabalhos, né? E antigamente o que era mais famoso era a pirâmide alimentar, né? Sim. Aquela pirâmide confusa, né? E hoje em dia o nosso guia ele tirou como foco aquela questão biológica, aquela questão só de nutrientes, só como você precisa consumir tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura e assim por diante. É mencionado sobre isso, mas aí se dá importância ao grau de processamento dos alimentos. Né? Coisa que nunca foi passada antes em nenhum guia alimentar. Porque isso foi uma mudança que aconteceu no nosso padrão alimentar. Né? Uma vez que a gente passou
a consumir menos produtos minimamente processados, por exemplo, arroz e feijão, e introduziu mais alimentos ultraprocessados, acreditando que aqueles alimentos ultraprocessados vão ter o mesmo valor que os outros produtos que você deixou de comer, como arroz e feijão, existe um erro nisso, porque não tem o mesmo valor, ou talvez em um valor calórico, eu vou olhar a tabela ali, até tenha, mas existe outra coisa por trás que vai ter um prejuízo na saúde, né? Por exemplo, a adição de conservantes, a adição de corantes, né? Porque a indústria utiliza esses aditivos químicos para tornar aquele alimento mais atrativo. Então, por exemplo, tem algum tipo de alimento que, se eu colocar ele na forma natural, ele vai decantar, vai separar duas partes. Então, ela vai utilizar estabilizantes para que isso não aconteça, né? Eu quero que seja o sabor morango, mas se eu colocar o morango aí, natura, ele vai estragar mais fácil. Por exemplo. Ele vai estragar mais fácil. O que ele faz? Ele pega o extrato da fruta, ou às vezes até o sabor artificial, né, dessa fruta. Aí, pra ficar mais atrativo, ele tem que ter a cor. Como é que eu vou dizer que é a cor do morango? Mas aí eu coloco um corante e assim vai modificando e tornando um alimento completamente diferente. E com um valor nutricional que não é tão interessante. E que os estudos mostram que quanto mais espaço eles ganham na nossa rotina alimentar, maior o risco de doenças crônicas não transmissíveis. E é um perigo porque eles ficam cada vez mais práticos, né? Isso é o que acho que é o principal, é o que mais pega, é a praticidade. Eles pegam na nossa necessidade, né? Então, estamos numa rotina acelerada, precisamos, dentro das nossas atividades, onde a gente vai encurtar alguma coisa na alimentação. Eu posso comer isso daqui em 5 minutos. Eu posso comprar um potinho de iogurte ali, termino ele rapidinho, que vem tem aqueles potinhos de iogurte que vem em cima flocos de milho com açúcar, e eu misturo aquilo ali e resolvi meu problema. O copinho, que você só precisa de água quente, 3 minutinhos, já tá pronto. Você tem uma refeição completa, só que com nada de nutriente. E isso é uma questão difícil até de falar, porque existem sim alguns alimentos que vão ser práticos, mas sempre vai exigir algum tempo, alguma dedicação de você. Você acaba abrindo mão de alguma coisa. Ou de alguém do seu meio para priorizar isso. E é muito difícil. Eu sei que é difícil nos dias de hoje, porque tudo dentro de qualidade de vida vai ter alguma importância e a gente vai ter que fazer ajustes. Na minha casa, sou eu que vou ao supermercado, sou eu que vou ao mercado, sou eu que vou pra cozinha. Qual dica que tu pode dar para pessoas como eu que fazem a comida da casa, que preparam o alimento? Que sugestões tu pode dar de substituições de coisas que a gente encontra no supermercado, mas que a gente pode encontrar numa feira mais próxima do agricultor? Onde que eu encontro essa feira? E quais elementos eu posso substituir? Por exemplo, uma das questões que eu acho muito interessante nossa local é que, apesar de a gente não ter aqui produção de alho, cebola, esses principais temperos, a gente praticamente não sabe cozinhar sem isso. Sim. Né? Então, no básico do básico, a gente já tem. A gente já pensa num refogado. Quando a gente vai cozinhar, a gente já pensa, corta cebola e alho, que depois a gente vê o resto. E eu sei que isso pode ser inicialmente um desafio, mas uma das coisas que a gente pode fazer é, em uma feira de orgânicos, buscar, por exemplo, a folha do cipó-alho, né? Que é uma folha considerada uma punk, uma planta alimentícia. Inclusive, tu trouxeste umas coisas pra gente, né? Pode mostrar? Trouxe. Esse daqui tá uma folhinha triturada. Tem um cheirinho. Deixa eu ver. Bem característico. Não sei se dá pra ver. É uma folhinha que parece uma couve mais grossinha. Ela é bem fibrosa. E tem um aroma bem forte, bem intenso e bem cheiroso. Isso aqui pra temperar alimento é sensacional, não é? Sensacional. Você pode só triturar, né? Cipó-alho. Você pode misturar com sal, que já vai ser um conservante natural, e guardar na geladeira.
por um longo tempo. Ah, eu posso fazer aquelas misturinhas que no supermercado vem com muito sal. Eu já posso comprar isso aqui, triturar no liquidificador, num processador com sal e é o tempero pronto. Sim. Tem gente que faz ele até ele ficar. Aí ele tá só cortado, mas deixa ele como um pó mesmo. Tem gente que faz uma pasta, já coloca um pouquinho de azeite, de algum tipo de óleo, já que já vai utilizar num refogado, né? E a própria pimenta de cheiro também é algo que a gente poderia utilizar mais. Que aí já entra naquelas coisas daquelas coisas engessadas, né? Aí a gente aprendeu que isso aqui é só pra peixe, então a gente nem tenta com outra coisa, né? E por exemplo, se você tiver qualquer mínimo espaço para fazer uma hortinha de temperos em casa, é uma forma que te deixa independente do supermercado. Eu consigo plantar cipó alho em casa, por exemplo, ou não? Consegue, mas ele é uma trepadeira. Ah, então se eu tivesse uma parede disponível, eu conseguiria. Mas é só ir podando. Né? Ou ir para uma feira. Que feira que tem que eu encontro isso? Eu não encontro isso indo num grande mercado aqui. Não encontra. Você encontra em feira de orgânico direto do produtor. A REMA, a Rede Maniva de Agroecologia, possui algumas feiras de orgânico dessa forma. Às quintas, no Clube da Simpa, de 14 às 18 horas, tem uma feira direto dos agricultores. Inclusive, essa foi comprada lá. E também aos sábados, na Aldeia SOS, pela manhã, eu acredito que a partir das 7 horas da manhã, tem essa mesma feira com esse e outros agricultores também. E é caro? Quanto que é um maço? Maço Grandão, já comprei de R$3. Ah, então dura muito, que isso aqui tem um cheiro muito forte, muito intenso. Então um maço deve durar, dependendo da família, uns 3, 4, 5 meses temperando. É algo bem acessível, né? E se você for realmente é mais barato do que alho. Alho é caríssimo. Alho é caro. Alho é caríssimo. Cebola às vezes tá caro pra caramba. A gente não vai, mesmo caro, a gente não vai encontrar nenhuma opção orgânica, né? E às vezes você compra no supermercado alho e ele já tá ruim. Você gasta muito dinheiro com alho que não presta. E assim, então pra quem cozinha em casa, quando a gente começa pelos temperos, a gente já pode reavaliar a partir daí, né? E buscando esses outros locais, indo muitas vezes pela curiosidade, né? Quando a gente conversa com os agricultores, coisa que a gente não tá acostumado mais, né? A gente só vai no supermercado, coloca na cestinha e vai embora, né? É outro processo individual e impessoal, né? Mas dá pra ser feito lentamente, dá pra gente colocar uma coisinha de cada vez, né? Em alguma vez eu tava numa conversa com uma outra pessoa dessa mesma área que ela falou assim que o nosso modo de alimentar da forma convencional, que é ir ao supermercado e se abastecer dos alimentos processados e ultraprocessados, isso se tornou convencional, né? A gente comer algo que tá no quintal ou que foi produzido por um agricultor familiar, como por exemplo o cipó alho, isso é o diferente. Você tá diferente porque você tá comendo uma coisa que você produziu, né? Isso é, como é que ela falou? Subversivo. É subversivo, é verdade. Né? E a gente tá, assim, enfrentando o modelo usual de todo mundo. A gente é visto como diferente, mas é algo necessário, é um caminho para a solução de problemas relacionados à alimentação, como, por exemplo, a insegurança alimentar. É até incabível a gente pensar que tem pessoas que estão em segurança alimentar enquanto tem quintais que podem ser fontes de alimento. Que não tem nada. Tem quintais que não tem nada. E alguns estão cheios, só que as pessoas não têm a informação de que aquilo é comestível. O que é comum a gente encontrar em quintal que as pessoas não sabem que as pessoas não sabem que é comestível? Olha, tem um bocado de coisa. Falando assim de folha. Tem uma coisa que eu vejo demais. Jurubeba. Jurubeba. Já ouvi falar, não conheço. Jurubeba é uma que faz uma folhinha que tem uns espinhozinhos. Tem até algum ditado com cerca de jurubeba. Que eu já ouvi falar. E aquela frutinha fica parecendo um tomatinho cereja, por exemplo. Comestível. Comestível. Plantas e folhas como, por exemplo, a Ora pronobis,
Que é a bem taioba conhecida, num quintal que tenha um espaço para isso, a taioba é 100% comestível. Você come a folha, você come o talo da taioba, você come o rizoma da taioba. Ainda existem uns outros filamentos de raiz da taioba que não podem ser comestíveis. Então ela é 100% aproveitada como alimento. E tratada como mato. E tratada como mato. Ainda tem alguns que já utilizam ela de forma ornamental, por exemplo. Mas como comida, não é todo mundo, né? O cubil é uma fruta que também é cultivada de forma fácil. Ela é da família, se não me engano, aí da berinjela, por aí. Mas ela é chamada por alguns de tomate de índio, né? Que também dá para fazer uma infinidade de preparações com ela. Inclusive molhos que a gente utilizaria o tomate, dá para utilizar um molho feito com cubil. Essa vivência que vocês fazem, né? Quem se interessar por isso, poxa, eu me interessei muito. Quem quiser conhecer mais, o que a pessoa pode fazer? Eu tô em casa, eu só conheço tomate, alface americana, alface crespa no máximo e uma cebola. Mas eu quero conhecer esse tipo de alimentação diferente que é acessível. O que eu faço? Uma das coisas legais é ficar de olho nessas atividades de movimentos sociais que buscam, né, isso de difundir o uso de alimentos regionais e de punks, né, de plantas alimentícias não convencionais. Quem faz bastante isso é o movimento do Slow Food. Aqui em Manaus tem o Slow Food Manaus. As primeiras vezes que eu tive contato com oficinas que difundiam isso foi com Slow Food. Então eles faziam oficinas onde apresentavam alimentos regionais, alimentos daqui. Por exemplo, a primeira vez que eu provei sorva foi numa oficina de punk. O que é sorva? A sorva é uma fruta que os meus pais mencionam como presente na infância deles. E hoje eles não sabem mais o que é, nunca mais viram e é difícil, muito difícil de encontrar. Muito, muito difícil. Mas é regional. Mas é regional. E ficar de olho nesse tipo de ação. E mas onde eu encontro isso? Eu vou numa feira dessa, eu converso com alguém na feira? Como é? Ou tem um local, se eu for ali eu vou encontrar informação desse tipo? Você vai buscar direto de quem produz. Ou às vezes a feira não é direto do produtor. Mas ele tem ali alguma informação de onde você pode conseguir esses alimentos. Mas o interessante é que nesse momento a gente precisa de tudo, né? A gente precisa saber o que tem, né? Onde encontrar e como utilizar isso. Para mim, o que funcionou foi participar desses tipos de ações promovidas por movimentos independentes que me traziam para perto de coisas que eu nunca tinha visto antes ou só tinha ouvido falar e colocava na prática, né? Então, numa dessas oficinas que eu participei... De forma experimental, né? Sim, que eu participei com o Slow Food, a gente conheceu vários dos alimentos que tinham ali, foram falados sobre ele e a gente tinha que cozinhar alguma coisa com eles, a gente podia escolher o quê, só que só com as coisas que tinham ali. A gente não podia sair para comprar nada, né? Na época, a gente fez a dupla com quem eu tava, a gente conheceu o feijão macuco. Feijão macuco. Feijão macuco, só que a gente não come o feijão, né? Essa vagem dele não é comestível. Ele tem, não sei dizer se é o rizoma, se é a raiz, se é uma batata, não sei o que é, que formava uma coisa que é comestível. E quando a gente ralou, ele ficou parecendo coco. Aí a gente misturou com um pouquinho de açúcar e a gente chamou de macucada. Macucada, que legal. E assim a gente vai criando, né, conversando com outras pessoas, tira uma ideia daqui e dali. E dá pra fazer nesse tipo de prática, eu acho que é a melhor forma. Mas se você vai a feiras de orgânico direto do produtor, eles que produzem já sabem alguma forma de como isso pode ser processado, de como você pode utilizar em casa. Então, nessas feiras que eu dei o exemplo promovidas pela REMA, pela Rede Maniva de Agroecologia, os agricultores são super acessíveis, eles gostam de conversar e dizer como utilizar esses alimentos. Legal. E são muitos, a variedade é grande. E é uma cultura que a gente perdeu, né? De conversar com quem tá vendendo o alimento, né? Eu acho incrível, por exemplo, de fazer parte da CSA, da Comunidade que Sustenta a Agricultura, porque eu sei quem foi que produziu o meu alimento.
Eu sei quem foram os agricultores, porque eu já fui na horta dele, ele me mostrou aonde que ele planta, como é que funciona, como é que ele faz o fertilizante. Eu sei quem é ele e quem trabalha junto com ele, a esposa. E ele come aquele alimento também, E ele né? come aquele alimento, porque isso também é uma questão disso ser diferente, é que eu sei que quem tá produzindo alimento para mim tem condições suficientes para fazer isso, tem saúde para fazer isso. Eu não tô comprando algo ao custo da fome de alguém, que é algo que acontece na alimentação convencional, né? No cultivo convencional. Que geralmente nós temos muita notícia de trabalho escravo, a gente tem muita notícia nessas monoculturas, né? E às vezes esse tipo de alimento é considerado saudável. Mas ninguém se importa com a cadeia dele, né? Esse eu acho que é o principal quando a gente está falando de alimentação saudável, é que o saudável ficou muito aberto, né? Saudável aberto para quem tá interpretando aquilo. A gente vai pro fit, né? Pra galera do fitness, que se enche de suplementos e de ultraprocessados, que contém partes que a indústria considerou superalimentos, né? A chia já foi um superalimento, depois passou a moda. E tu não tá nem falando de alimentos como whey protein, tá falando de coisas que são mais próximas do natural, como a chia, né? Então eles são isolados e é aí que é o momento que o alimento vira produto, né? Porque ele é isolado para uma função específica e colocado em partes para formar um novo produto alimentício, e isso parece ter muito mais valor do que o alimento original, né? É aí que a indústria ganha, e o marketing deles é sempre muito agressivo, de uma forma, isso aqui é saudável, isso aqui é bom, e às vezes a pessoa nem tem tantas condições de buscar aquele alimento, mas ela procura por causa do marketing, ela foi influenciada pela mídia. Ela acaba acreditando, né? E tem formas mais fáceis, né? E que não estão envolvidas com nenhum caminho que não foi justo, que não foi limpo, né? Tem um caminho mais fácil e mais curto. Tem algum contato em rede social desses coletivos que a pessoa possa procurar? Algum Instagram? Tem o coletivo do Arte Escola na Floresta, Arte e Escola na Floresta, que é o que eu faço parte, promovendo as vivências e agricultura participativa. Tem o Instagram do Slow Food Manaus, SF Manaus, que acredito que eles estejam divulgando quando fazem as ações. São ações educativas, né? São ações educativas, são ações diversas, tanto para quem produz alimento, quanto para quem é o consumidor. Tem muita coisa legal. E também o Instagram da Rema, eu acho que é Rede Maniva. Rema é como eles chamam, mas é Rede Maniva de Agroecologia. O Instagram é Rede Maniva. Tu pode falar um pouco pra gente do tu trabalha com fermentados, né, também? Sim. O que é? Eu sou ignorante completo no assunto. Fermentado eu lembro do leite fermentado que tem no supermercado e acho que me limita nisso. Uma das coisas que eu faço é treinamentos, workshops, palestras dentro de alimentos fermentados. E no início, eu sempre começo perguntando das pessoas o que elas lembram quando pensam em alimentos fermentados. E normalmente vem cerveja, vinho, queijo, pão e iogurte, né? Normalmente se limita a isso. E a gente tem mais uma infinidade, inclusive, de coisas regionais que passam pelo processo de fermentação. Tá? Lembrei de o aluá. O aluá. O aluá, que é uma delícia. O aluá, que é uma bebida fermentada. E o aluá também tem outras formas de ser feita. Tem o caxiri. Caxiri, sim. O caxiri, que é feito com macaxeira, com cará. Tem caxiri feito de cará. A gente tem, no processo, para obter o tucupi, a gente tem o processo de fermentação, né? E a gente tem mais uma infinidade de produtos que passam por fermentação. O que eu trago são produtos fermentados que eu consigo fazer ali com o que eu tenho. Mas eu gosto das fermentações espontâneas, que a gente chama de fermentações selvagens, na verdade. Que é a fermentação selvagem. A indústria, por exemplo, para fazer o iogurte, ela pegou um isolado de micro-organismos, né, um pozinho, e adicionou ao leite para que aquele bifidobactério, lactobacillus, não sei qual,
fermente aquele leite e produza o iogurte, né? E quando a gente fala de uma fermentação selvagem, a gente está falando, por exemplo, do aluá, né? Eu pego a casca do abacaxi ou o abacaxi. Todo o alimento contém micro-organismos, a gente está cercado, né, de micro-organismos aqui. Então, se a gente pegar aqui e botar na lâmina no laboratório, a gente vai conseguir identificar quais são os micro-organismos. É a mesma coisa nos alimentos. E tem alguns tipos de micro-organismos que já são característicos de determinados alimentos. A gente já sabe que a gente vai encontrar Saccharomyces, tal, no abacaxi, né, na uva, no coco e assim por diante. E aí eu pego essa casca de abacaxi e coloco num ambiente para favorecer o crescimento daqueles micro-organismos que estão ali. Então, o que é o ambiente favorável ali? Que contenha água, que contenha açúcar e de preferência que não tenha contato com oxigênio, né? Então ali eu estou criando um ambiente favorável para que aqueles micro-organismos naturalmente presentes ali se proliferem, aumentem e aí a gente consegue produzir um novo alimento. E trabalhar com tempo, né? Com tempo. Tempo e temperatura, principalmente. Então eu transformo no novo alimento. O alimento fermentado sempre foi transformado em um novo alimento, né? Porque a gente pegar o abacaxi in natura e o abacaxi que foi fermentado são completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, os alimentos, as bebidas que eu produzo têm sempre essa característica de ter passado por um processo de fermentação. Essas fermentações selvagens e também algumas que são consideradas selvagens, mas que a gente precisa de uma cultura inicial. Por exemplo, o kefir, a kombucha. Esses precisam. Esses produtos eles estão ficando muito populares, né? Principalmente no meio fitness. As pessoas estão falando muito deles. E eu acho que tem até para todos os públicos. Pois é. Além do sabor, que a pessoa pode gostar do sabor, que benefício eu tenho deles? A maioria das pessoas não procura porque acha gostoso, tá? Okay. Quando é o fit não tá muito preocupado às vezes se é gostoso ou não. Mas assim, esses são bebidas e alimentos que, nesse processo de fermentação, tiveram micro-organismos que a gente sabe que eles estão presentes naquele alimento e quando a gente consumir, eles vão chegar vivos até o nosso trato gastrointestinal. Chegando vivos lá, esses tipos de micro-organismos vão ter algumas ações que ajudam, por exemplo, na nossa digestão, né, a ter uma melhor absorção de alguns nutrientes, contém enzimas digestivas, contém ácidos que ajudam a digerir melhor os alimentos, ter um melhor aproveitamento daquilo que a gente já está comendo, né? E alguns têm um potencial de ser o que a gente chama probióticos. Então, o probiótico é o conceito de ter micro-organismos vivos que chegam até o nosso intestino vivos também, né? E aí eles podem ter ações, por exemplo, com melhora da nossa imunidade, né? E principalmente relacionados à nossa saúde de estômago e intestino. Então, quem muito se beneficia disso, pessoas que têm problemas com prisão de ventre, né, constipação intestinal, para regular. Para quem tem, inclusive, problemas com algum grau de gastrite, de refluxo, também são beneficiados. Então, problema muito comum, né? Muito comum. E muitas das vezes por causa da má alimentação. Às vezes é só um ajuste que precisa ser feito para melhorar isso, né? Então são principalmente essas pessoas que se beneficiam no consumo desses tipos de fermentados. Mas eu lembro desses fermentados, o aluá é muito gostoso, né? Então... O aluá é gostoso, só que ele muitas das vezes pode ser feito de forma alcoólica, né? Aí a gente já mudou um pouquinho. Tá certo. Queria que tu pudesse falar pra gente um pouquinho desses outros produtinhos que tu trouxeste. Certo. Trouxe aqui de presente. Olha tá? Que legal, presente. Nossos recebidinhos. Te mostrei o cipó alho. Muito pode cheiroso. ser utilizado como tempero. Esse daqui que eu vou te dar, ele é como se fosse o chucrute. Ele é uma conserva natural, feito com gerimum regional. E eu utilizei uns outros temperinhos que eu comprei já em viagens. Tem tempero sírio. Sentido. E os únicos ingredientes... Esse aí é um produto meu, fermentado. Eu só utilizei o gerimum regional, sal
e esse tempero sírio. Nenhum outro tipo de produto a mais. O que conserva ele é a fermentação, tornou esse ambiente mais ácido. Então isso protege ele contra outros micro-organismos ruins que possam afetar esse produto. Então ele pode durar aí na geladeira por muitos meses. Que legal. E esse daí seria, por exemplo, um processado. Ele Processado, só passou, né? foi minimamente processado. Esse aqui foi seco e ele pode triturado. ser in natura ou minimamente processado. E aqui eu tenho o que a gente chama de... Ele parece uma geleia, mas ele é um coço de camu-camu. Ele só leva a fruta e o açúcar. O camu-camu é uma outra fruta que nós temos aqui e que é pouco conhecida, né? Ele é uma fruta regional que é uma das frutas mais ricas em vitamina C que possui. A nossa base de referência de vitamina C é laranja, né? Todo mundo toma suco de laranja. E a gente já sabe que várias outras frutas têm mais vitamina C do que ela, que inclusive estão presentes na nossa alimentação, tá? Tipo caju, mamão, tem mais vitamina C do que couve, né? Sim, também. E, por exemplo, falei do chucrute, né? O repolho fermentado é uma fonte de vitamina C. Legal. Né? Então tem várias outras coisas além daquilo que a gente coloca como uma propaganda para vender mais daquele produto que precisa sair, né? O camu-camu, então, é uma grande fonte de vitamina C e é uma fruta regional. Acerola também. Também. Né? Que é pouco vista na sua forma in natura. Então, como as pessoas nem conhecem, quem produz, né, quem vende, muitas vezes tem uma dificuldade de a gente acaba encontrando sorvete, picolé. Eles precisam passar por algum processamento para poder ter uma saída. Aí eu só utilizei o camu-camu e açúcar. Tá lindo. E aí ele fermentou por alguns dias e isso aí é uma caldinha azeda, né? O processo de fermentação é você colocar ele num pote estéreo, né, e fechar. Seria isso. Para cada um tipo de fermentação aí controlar tem uma a temperatura, mas, e tempo. Mas a gente vai sempre tentar, para torná-la mais segura, quando a gente está falando de um tipo de fermentação feita em casa, é quase sempre mais seguro se a gente evitar o contato com o oxigênio. Então, por exemplo, quando eu faço uma conserva, quando eu faço essa conserva aqui de jerimum que eu te mostrei, eu afundei todo esse jerimum na água para que o jerimum não entrasse em contato com o ar. Então, isso protege da ação de outros micro-organismos patogênicos. Não vai mofar. Entendeu? E tenho também essa batatinha, não falei das super batatas amazônicas. Essa daqui é o ariá, que eu acho que é a minha batatinha preferida daqui. E eu já vi muitos... O Slow Food tem um lance que chama Arca do Gosto. Eles colocam como se fosse um catálogo de alimentos e de preparações que estão sendo deixadas de lado, que às vezes são coisas ancestrais que pararam de ser utilizadas, né? E o ariá, a gente tem documentado que antigamente era muito utilizado e hoje em dia a maioria das pessoas já nem sabe mais o que é. Pois é uma coisa que eu lembro da minha infância de ter uma diversidade maior de frutas regionais, de produtos regionais na mesa, que hoje a gente não tem, né? Não tem, e a tendência, né, até o momento está sendo diminuir cada vez mais, né, como uma substituição ao que é mais prático, que são os alimentos ultraprocessados. O ariá, depois de cozido, ele continua crocante. Eu acho isso o mais especial dessa batatinha. Então, é uma batatinha que ela fica ainda durinha. Tem uma crocância. Tem uma crocância, interessante. E tem também esse daqui, que é o puxuri. Que é chamado de noz moscada brasileira. Que é pra você pegar e ralar. E utilizar como um tempero. Mas precisa muito conhecimento, de passar conhecimento, porque eu não saberia que isso aqui seria pra você ralar. Assim ele não tem o cheiro, acho que tem que ralar pra liberar o aroma, né? Tem. Vou experimentar e depois eu te digo. Mas realmente, assim, tem muitos desses conhecimentos que não... Como é que a gente vai acessar, né? A gente vai ter que se expor. A gente vai ter que ir em busca. Eu, como nutricionista, não tive isso na minha formação.
Eu tive que buscar, tive que ir atrás, e o meu caminho foi por esse. Feiras e movimentos sociais que tinham esses trabalhos de difundir educação alimentar e nutricional. E quem quiser procurar os teus fermentados, como que ela faz para acessar? Só acessar meu Instagram, Eva Fermentados, tudo junto. Tenho ali sobre o processo de produção deles, sobre as minhas andanças nas feiras, Que nas são vivências. muito legais, são muito legais. O que eu experimento, né? Às vezes tem coisa que não vira produto para ser vendido, mas eu experimento e mostro lá, né? Então, a última eu tava mostrando a puba, a massa puba. Então, fermentei macaxeira, comprei na feira, fermentei em casa e triturei e bati pra fazer como se fosse uma panquequinha, né? E isso virou um vídeo pras pessoas, porque é uma coisa super fácil que você consegue fazer em casa, né? E gerou aí um interesse, apesar de não ser um produto que eu vendo. Legal. Tem alguma coisa que tu acha legal também falar sobre as punks e sobre a forma de alimentação? Tem algum recado que tu acha que é importante dar pra quem estiver vendo a gente? Tenho. De recado, vou falar. A nossa alimentação, hoje em dia, é muito limitada. E toda essa limitação gera uma padronização, um custo para nossa saúde, um custo para o meio ambiente. E a gente tem que, de alguma forma, quebrar esse ciclo, porque isso só encurta cada vez mais, né? E isso gera problemas sociais, problemas ambientais, né? E tem soluções do poder público, né? Então, com certeza, precisam ser fortalecidas políticas públicas para melhorar isso, principalmente o processo da população mais carente, né? Mas é um trabalho de comunidade. Todos nós precisamos nos tornar responsáveis pelo que a gente escolhe para comer. Existem situações, lógico, que o poder aquisitivo é o que vai influenciar no que a gente vai comer, né? No que a gente vai escolher. Mas ainda assim, a gente está exposto a muita informação. E se a gente buscar nos informar de conteúdos que levem o alimento como esse foco maior, né? Como esse algo maior, que não se limita a macro e micronutrientes, né? Que fala de alimento e alimentação como algo para nos alimentar e que respeite cultura, respeite diversidade, respeite forma de produção, né? Respeite o impacto no meio ambiente. E que seja saudável para todo mundo que entrou em contato com esse alimento desde o início até o fim dessa cadeia. Se a gente respeitar todas essas etapas, digamos assim, a gente vai estar fazendo uma boa escolha, não só pra gente, como pra todo mundo. E eu sei que é um exercício grande, mas o recado aqui é que a gente tem que começar agora, porque a gente já tá atrasado nisso, né? Então, colocar isso como algo que você vai mudar aos poucos na sua vida já é interessante. Eu não nasci assim, né? Pra mim, eu acredito que a partir de 2018, mais ou menos, foi quando eu comecei a ter um contato com isso. Qual foi o teu start, assim? Quando eu comecei a frequentar as feiras de orgânicos. E que foi o mesmo momento em que eu tava começando a Eva Fermentados. Então, eu já tinha um outro conhecimento somando, né? Uma das coisas que eu já observei é que quando eu trabalhei com o público infantil, com nutrição infantil, eu comecei a estudar mais essa questão dos ultraprocessados, né? Quando eu comecei a entender a formação do hábito alimentar na infância e esse tipo de contato com alimentos processados já desde esse momento. Então foi uma coisa levando a outra, né? Eu acho que uma coisa que me pega muito é essa questão do marketing infantil, porque é um pouco cruel, né? A indústria utiliza quem tá vulnerável, né? Quem tá vulnerável, quem não tem condição de fazer um juízo daquilo e influencia diretamente quem tem o poder de compra. Acho que é uma oportunidade que a gente tem para ter atenção com o que a gente faz e compra, né? Sim. Mas, sobre as punks ainda, existe o livro de plantas alimentícias não convencionais, que ele foi
criado pela Irani Arteche, posso estar falando o sobrenome errado, e pelo professor Valdeli Knupp. O professor Irani pelo professor Valdeli Knupp. O professor Valdeli Knupp é professor do IFAM, né, do Instituto Federal do Amazonas, e ele mora aqui em Manaus. Ele tem um sítio punk, que fica na Estrada do Brasileirinho, e ele também promove algumas atividades nesse sítio que tem como objetivo difundir as plantas alimentícias não convencionais e todos os produtos que podem ser obtidos a partir dele. Então, também é mais uma dica aí do que pode ser pra seguir. Mais uma dica, mais uma fonte de conhecimento e forma diferente de se alimentar, né? Pode seguir Sítio Punk, que são formas muito fáceis e às vezes acessíveis da gente ter esse contato. Tem muita coisa que a gente não conhece e que é facilmente acessível, que pode mudar que o nosso cenário. Que às vezes está no nosso quintal. Tá no nosso quintal, pode alimentar muita gente, pode ser uma solução melhor para um problema que a gente já tem. Exemplo, tem uma punk que a gente encontra na rua, aí, Beldroega. A Beldroega é uma fonte... É um matinho que a gente passa e não vê, não sabe. É um matinho que a gente arrancaria, né, normalmente. Esse aqui é mato, não presta não. A Beldroega, ela vai ter um nutriente que vai se tornar o ômega 3. Olha só, pra gente. Legal. Que é um tipo de nutriente que a gente não tem grandes fontes naturais na nossa alimentação. Nossa fonte está na drogaria, num potinho caríssimo. Vai ser um suplemento. Então, essas vitaminas, tem muitas... Uma das coisas que eu vejo, por exemplo... algum tempo atrás eu vi uma nutricionista fazendo um post sobre mirtilos como uma grande fonte de antioxidantes. E se a gente vai ver as tabelas que tem a quantidade de antioxidantes por grama de alimento, o açaí, por exemplo, já tem muito mais. E o mirtilo não é uma coisa da nossa realidade. Não é da nossa realidade. Quem encontrar vai encontrar uma caixinha desse tamanho por R$40. Há anos atrás, quando eu vi isso, ela tava 30. Então eu já botei um pouquinho em cima. Deve ter dobrado. E tem também o buchichu. Buchichu é uma planta alimentícia não convencional. É uma punk, um mato, que dá uma frutinha desse tamanho, muito parecida, assim, visualmente com o mirtilo. E é chamado mirtilo amazônico. E muito antioxidante. E rico em antioxidantes. A gente tem uma infinidade de coisas. Quem quer ter mais acesso a isso pode adquirir esse livro, né, do professor Valdeli, da professora Irani. E pode buscar essas outras ações, por exemplo, a vivência do CTA, onde uma das nossas bases de orientação é difundir o uso das punk. Então a gente vai ver ali cariru, caruru, a gente vai utilizar a vinagreira. A vinagreira, ela é uma punk pra gente, mas no Maranhão ela é muito utilizada para fazer o arroz de cuchá, por exemplo. Então ele é não convencional dependendo de onde ele tá, né? Pra gente, jambu não é convencional, para outros locais não vai ser, né? Então a gente vai ter uma infinidade de produtos. Sabe uma coisa super legal também? O pepininho. Um pepininho, que é uma trepadeirinha que dá um pepininho desse tamanhinho aqui, que a gente usa em salada. A jurubeba. A flor do jambu, né? A flor do jambu. A xanana, que é outra que a gente encontra facilmente aí no... Xanana, não conheço. Ali na Avenida das Torres, então tem um monte no meio. É aquela que dá aquela florzinha branquinha, que é amarelo e preto por dentro. É comestível. Tanto a flor quanto a folha. Legal. Tá? E... os hibiscos todos têm essas flores comestíveis. A vinagreira tem a folha, que é azedinha. A flor dela também é comestível, né? E tem mais uma infinidade de coisas, Isso é pouco explorado também pelos nossos chefes de cozinha regional, né? A gente não vê tanta aceitação dentro dos restaurantes, né? Alguns que são um pouquinho mais Mas interessados, não é tão difundido, né? Eu tô pensando aqui alguns que eu já vi e que eu acho que é uma questão interessante, porque, por exemplo, a primeira vez que eu vi num prato a erva de jabuti, que é um mato que dá muito em área úmida, que a minha mãe olha para aquilo e fala, eu não vou comer isso. Eu arrancava esse mato no quintal da minha casa quando eu era criança. Cresci achando que isso era mato, então isso é mato. Okay. A primeira vez que eu vi a erva de jabuti num prato foi em um restaurante considerado chique aqui. Legal. E ele tinha legal e triste ao mesmo tempo, né? E triste ao mesmo tempo, porque deveria ser algo
do nosso cotidiano. É legal que esteja sendo difundido de alguma forma. Agora a gente sabe que não é para toda a população, vai ser para um público muito específico e restrito, né? Enquanto a gente pode ter fazer outras, mas é esse aí que entra o nosso papel educativo e de comunidade, né? É difundir esse conhecimento para todo mundo, não só para uma parcela da população. Legal. Muito obrigado, Camila. Foi sensacional a conversa, acho que a gente se encontra lá na feira. E muito obrigado. Tomara que a gente tenha outras conversas. Eu que te agradeço, espero que a gente se encontre na feira escolhendo aí entre o Ariá, o Cará, o Jerimum, ou pegando aí, tomando um suco feito com a vinagreira. Já anotei as sugestões. Muito obrigado.